Minha mãe saiu de casa, eu ainda era muito pequena. Ela se separou do meu pai, porque meu pai era uma pessoa irresponsável e até violento, então ela saiu de casa e procurou o apoio dos pais para poder ficar com os 3 filhos, mas naquela época meu avô era homem de engenho, então não admitia que as filhas se separassem e não a aceitou de volta em casa conosco, e acabou que ficamos com meu pai. E meu pai não permitia que minha mãe nos visse. E passado alguns anos, quase 3 anos mais ou menos, minha mãe casou novamente e entrou na justiça para conseguir a nossa guarda. E meu pai, sabendo disso, pegou os 3 e foi embora sem o conhecimento da minha mãe, nos levou para morar em São Paulo. E lá nós ficamos por alguns anos, até que o meu pai casou novamente e a esposa atual dele não aceitava os filhos. E foi quando meu pai mudou de estado e nos deixou sozinhos, os 3 irmãos. E nós nos criamos, um ajudando o outro. Passado alguns dias que nós nos deparamos sozinhos, né? Meu pai nos deixou na casa que morávamos, deixou o aluguel pago por um período. O meu irmão do meio, a ficha dele caiu, que estávamos sozinhos, e ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. E nós tínhamos um conhecido no bairro que tinha, no Brasil, temos feiras ao ar livre, e meu irmão procurou esse senhor para pedir para ele para pegar os alimentos, né? Assim, no final da feira, aqueles alimentos que não vendem e que muitas vezes acabam indo para o lixo. E aí ele perguntou: por quê, né? Vocês estão com dificuldade, seu pai está sem emprego? E meu irmão disse: não, porque meu pai foi embora e a gente está sozinho. E aí aquele senhor, que hoje a gente tem certeza que é um anjo, que foi um anjo que Deus colocou na vida da gente, disse: ok, você vem todos os dias aqui, depois da escola, e eu dou para você levar. Agora você precisa ficar na escola e seus irmãos também. E nos finais de semana você vem e fica aqui me ajudando e eu lhe dou um dinheirinho. E assim nós ficamos por um período, até que uma irmã do meu pai tomou conhecimento que a gente estava sozinho e foi nos buscar. Nós fomos morar os 3 com uma tia só, e ela já tinha 3 filhas. Então, assim, já era uma casa com 2 quartos, o quarto do casal e o quarto das 3 filhas. Então, nós improvisávamos o nosso quarto à noite para dormir, era embaixo da mesa da cozinha. E nós morávamos numa comunidade que, assim, a porta ela não era rente ao chão das casas, tinha um espaçozinho assim de 3 ou 4 dedos, e o vento entrava e estava muito frio, e nós não tínhamos um cobertor que fosse quente o suficiente, era um lençol normal de cama. Então a gente se aquecia um no outro, os 3 juntos, e naquele dia, para mim foi assim, bem traumático, porque era muito triste quando assim, a gente olhava um para o outro e via o que a gente estava vivendo. E naquele dia eu decidi odiar minha mãe. Naquele dia eu disse: eu não quero conhecer minha mãe, eu não quero saber dela, eu odeio a minha mãe. Por conta de tudo o que eu passei, né, junto com os meus irmãos, eu acredito profundamente que eu desenvolvi um trauma, e eu não queria casar e eu não queria ter filhos. Na minha cabeça, eu não suportaria que um filho meu passasse pelo que eu passei se o meu casamento não desse certo. Então, filho para mim era algo que não cabia. Depois de um bom tempo, eu conheci Jofre, casei, né? Já quebrei aí o primeiro tabu, que era casar, né? E eu dizia: Deus sabe que eu não nasci para ser mãe, que eu não tenho perfil para ser mãe, não tenho capacidade para ser mãe, que me deu um marido que já tem 2 filhos. Mas à medida que eu fui conhecendo a palavra, que eu fui me aproximando de Deus, eu conheci algumas pessoas, algumas amigas que despertaram em mim
a vontade de ter filhos, de desenvolver esse papel. Quando eu as via no papel de esposa e de mãe, isso foi desabrochando em mim. Então, eu comecei a mudar o meu pensamento. Eu comecei a dizer, não, talvez eu queira filho. E até que eu comecei a conversar com o Jofre, porque até então a gente tinha acordado que não teria filhos. E ele disse, ok, então se você acha que quer, vamos tentar. E a gente tentou, mas logo quando eu fui a minha ginecologista, ela já me alertou que eu tinha ovário policístico e que isso poderia dificultar, mas que tinha tratamento. Então eu fiz, mas demorou 2 anos e meio para que a gravidez chegasse. E aí foi quando a nossa bênção chegou. Foi quando eu me descobri grávida, né? Eu entendi que Deus tinha atendido as minhas orações e as orações de muitos que oraram por mim. E depois de 9 meses veio o Nathan, que agora está com 3 meses. E é a razão da minha vida. Quando eu olho para trás e eu vivo tudo na minha memória, eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em todos os processos que eu passei. Vejo o quanto Ele cuidou de mim e o quanto Ele me preparou para eu estar onde eu estou agora. E, na realidade, eu acho que essa preparação foi para fazer de mim a mãe que eu sou hoje. Eu me sinto extremamente realizada e extremamente capacitada para ser a melhor mãe que meu filho possa ter.